Então, transportes através da membrana plasmática. Então, a membrana é uma estrutura semipermeável, igual eu falei. Essa característica permite que a célula troque substâncias com meio extracelular, né? Tais como glicose, aminoácido, oxigênio, gás carbônico, amônia, sais minerais e água, por exemplo, né? Então, desde aí de glicose, de aminoácidos, até proteínas, moléculas maiores, até como oxigênio, gás carbônico, que são gases pequenos, né? Então, essa troca de substâncias é de fundamental importância para a célula, tendo em vista que ela absorve, produz, consome e elimina inúmeras substâncias em seu metabolismo. Só para poder fazer uma introdução aí, gente, é importante que vocês saibam esses conceitos aí de química, né? O que é uma solução. Isso vai facilitar muito o entendimento de passagem de moléculas através das membranas. Então, uma solução, ela é formada por um soluto mais um solvente. E a tendência será sempre do soluto ir do meio mais concentrado para o meio menos concentrado para manter o equilíbrio da solução. Isto é, a favor do gradiente de concentração. O que significa isso? Se você tem um copo cheio de água, por exemplo, e você joga uma colher de sal, aí você tem uma solução, né? Você tem o solvente, que é a água, que é o que vai dissolver, e o sal, que é o que vai ser dissolvido, que é o soluto, né? Você vai ter uma solução aí de água com sal. A partir do momento que você joga o sal lá dentro da água e você dá uma misturada assim com a colher, a tendência é que o sal se dissolva por todo o copo, né? Por toda a água. Ele não fique só em algum lugar. Então a tendência é de manter o equilíbrio, de você ter o soluto aí por toda a solução, né? Igual aqui, por exemplo, você tem... Imagina que você tem um copo de água, igual eu falei. Você coloca no meio aí uma membrana semipermeável. Imagina um filtro de café, né? E você coloca aqui um soluto numa solução. A tendência vai ser sempre esse soluto atravessar para manter o equilíbrio na solução. Então é igualável. Se você coloca 1000 moléculas de um lado e nenhuma do outro, a tendência é que ele vai se misturar e vai ficar 500 de cada lado para poder manter o equilíbrio da solução. Quando essa molécula sai desse meio que está mais concentrado para um meio que está menos concentrado, a gente fala que ela está seguindo o gradiente de concentração. Está indo a favor do gradiente de concentração. Está indo de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. Beleza isso, gente? Beleza. Então tá. Quando eu tenho uma solução, então gradiente de concentração, variação entre o solvente e o soluto, aí eu tenho 3 tipos de soluções aí embaixo. Solução hipertônica, solução hipotônica e solução isotônica. Isso é com relação à quantidade de soluto, tá? Então olha aí as bolinhas vermelhas, por exemplo. Eu tenho do lado esquerdo aí, dentro da célula, e do lado direito fora da célula, tá? Então, do lado de fora da célula tem mais bolinha vermelha, tem mais essa molécula vermelha aí do que dentro da célula, tá? Então, a célula, ela está no meio hipertônico. O lado de fora dela está mais concentrado do que o lado de dentro, tá? Se eu tenho voltando ao exemplo do copo de água. Se eu tenho 2 copos de água e um eu coloco uma colher de sal e o outro eu coloco 10 colheres de sal, esse que eu coloquei 10 colheres de sal vai estar hipertônico com relação ao outro. E o outro vai estar menos concentrado. Então o outro vai estar hipotônico com relação ao que tem 10 colheres de sal. Tá? Agora, se eu tivesse 10 colheres de sal nos 2 copos, eu teria umas soluções isotônicas com a mesma concentração. Então aqui, ó, eu tenho, com relação às bolinhas vermelhas aqui, dentro da célula, ela vai estar hipotônica com relação a fora da célula. Já com relação às bolinhas azuis, dentro da célula vai estar hipertônico com relação a fora da célula.
Vocês têm que entender que isso de solução mais concentrada e menos concentrada é sempre com relação a uma outra solução. Né? Se eu tenho um copo de água com 2 colheres de sal, essa solução vai estar hipertônica, hipotônica, isotônica, mas com relação a quê? Né? Então, sempre quando a gente fala de célula, a gente está comparando a célula com o meio que ela está. Né? No caso, assim, na corrente sanguínea. Né? Então, quando a gente fala assim, a célula está no meio hipertônico, quer dizer que o lado de fora da célula vai estar mais concentrado do que dentro da célula. Beleza, é isso, gente? Sim? O pessoal acorda. Beleza. Então, para que é importante isso? Por exemplo, se a célula está na corrente sanguínea e a concentração de sal do lado de fora dela está muito concentrado, a tendência vai ser entrar sal na célula. Entenderam? Então, sempre vai tentar manter o equilíbrio. Então, a célula vai colocar coisa para dentro dela, ou então vai tirar coisa de dentro dela com relação a esse meio que ela está. Tá? Então, por isso que se a gente come... depois eu vou explicar isso. Mas se a gente, por exemplo, come muita coisa muito salgada, vai ficar muito sal no nosso organismo, então a tendência vai ser entrar sal nas células. Tá? Vai ser entrar sal nas células para poder manter o equilíbrio, para poder ficar uma solução isotônica aí. Então, eu tenho transportes através das membranas. Esse transporte ele pode ser do tipo passivo e do tipo ativo. Tá? Quando eu tenho um transporte passivo, eu não tenho gasto de energia. O transporte é feito a favor do gradiente de concentração. Então, se eu tenho, igual eu falei, muito sal fora da célula e começa a entrar sal dentro da célula, eu tenho um transporte passivo. Está indo a favor do gradiente de concentração, para manter esse equilíbrio. Tá? E ele pode ser do tipo de fusão simples, difusão facilitada e osmose. Os 3 tipos de transportes passivos. E o transporte ativo é quando na verdade tem gasto de energia, quando a célula precisa se desgastar, precisa empregar energia para esse transporte acontecer. Tá? Eu vou explicar cada um mais para frente. Então aí o transporte passivo sem gasto de energia e o transporte ativo gasta energia. O tipo de difusão simples é quando tem passagem pelos próprios fosfolipídios da célula. Então eu tenho lá a bicamada de fosfolipídio, né, com a cabeça polar, com a cauda polar, e eu tenho algumas moléculas muito pequenininhas, igual por exemplo o gás oxigênio. O gás oxigênio ele passa na membrana através ali dos fosfolipídios. Não gasta energia da célula, né, não tem esforço da célula e simplesmente ele atravessa. Só que isso daí é quando tem... Isso é um tipo que não gasta energia, um tipo de difusão simples. É a favor do gradiente de concentração. Então está indo do meio que está mais concentrado para o meio que está menos concentrado. É um tipo de transporte de moléculas pequenas e tem que ser moléculas que têm afinidade com o meio da membrana ali, que é de lipídios, que é de gordura. Então, essa é a difusão simples. Tá? A difusão facilitada também não tem gasto de energia. Esse soluto que vai atravessar a membrana, ele vai do meio que está mais concentrado para o meio que está menos concentrado. Só que são moléculas grandes, que não tem como passar pela camada de fosfolipídios. Tá, gente? Então eu vou ter proteínas de membrana. Lembra quando nós vimos proteínas lá na membrana, que a gente falou de proteínas integrais que atravessam a membrana, que fazem canal? Então essas moléculas maiores, elas vão ter que passar através dessas proteínas. Então é igual esses triangulinhos aí vermelho. Ó, tá mais concentrado fora da célula do que dentro. Então ele vai atravessar, só que ele é muito grande para passar pela camada de fosfolipídio. Então ele precisa de atravessar por essas proteínas chamadas de permeases. Só que nessa difusão facilitada, gente, a velocidade dessa reação
tipo assim, se tem muita molécula para entrar na célula, ela está num meio muito hipertônico, tem que entrar muita molécula. Então, esse transporte vai acontecendo, só que vai chegar uma hora que todas essas permeases, elas vão estar ocupadas, vão estar transportando alguma coisa. Então, esse transporte, ele entra num platô, né? Ele entra numa saturação, porque eu tenho todas as proteínas aí ocupadas. Gente, olha só, o último tipo de transporte passivo é a osmose, então. A osmose vai ser o transporte de água através da membrana, tá? A água, ela não pode passar livremente pela bicamada de fosfolipídio, porque a água, ela é hidrofóbica. Perdão, a água, ela é lipofóbica, né? A água, ela é polar e a cauda dos fosfolipídios lá da membrana são apolares. Então, não tem afinidade. Então, ela não consegue atravessar essa camada aí. Então, ela tem que passar por proteínas que fazem canais também. São proteínas que transportam a água, chamadas de aquaporinas. A água, gente, elas fazem o inverso lá do que eu falei de uma solução hipertônica, isotônica. Ela não vai do meio que está mais concentrado para o meio que está menos concentrado. Ela faz o caminho inverso. Então, a água ela sempre vai tentar diluir aquele meio que está mais concentrado. Então, por exemplo, se eu tenho uma célula, e ela está com muito sal dentro dela, tá? Ela está com muito sal e o lado de fora está com pouco sal, tá? Então ela está no meio hipotônico. A tendência vai ser o sal sair da célula, mas ao mesmo tempo a tendência vai ser entrar água dentro da célula para poder tentar diluir essa quantidade grande de sal que está dentro dela, tá? Então, se eu tenho muita quantidade de sal dentro da célula, a tendência da água vai ser entrar na célula. E se eu tenho grande quantidade de sal, por exemplo, fora da célula, no meio que ela está, a tendência vai ser da célula perder água. Gente, tem alguém aí com muito barulho aqui, com o microfone ativado. Então, se a célula está num meio muito concentrado, a tendência vai ser ela perder água. Tá? Então, se eu tenho uma célula lá que tem grande quantidade de sal dentro dela, a tendência vai ser a água entrar para poder tentar diluir aquele sal que está ali dentro. Porque, concorda comigo? Se eu tenho aqui... Quer ver? Deixa eu pensar. Vou voltar no exemplo do copo de água com sal. Se eu coloco uma colher de sal dentro de um copo e jogo um tantinho assim de água só, aquela solução ela vai estar muito concentrada, certo? Vai ter muito sal ali dentro. Mas se depois eu vou e jogo mais 1 litro de água ali dentro, aquele sal ele vai se dissolver. Ele não vai estar muito concentrado mais, porque o volume de água aumentou. Entenderam? Então, se eu tenho uma célula e lá dentro está com muito sal, a tendência da água vai ser entrar para essa célula encher de água, para aquele sal ficar diluído, para aquele sal não fazer mal para o resto da célula. Só que o que acontece? Ela não tem controle disso. Se ela tem muito sal, a água vai entrando, não só sal, né, gente? Qualquer outro tipo de molécula que seja saturada ali dentro. Vai entrando água, ela não tem controle, ela se rompe e a célula morre. A célula estoura de tanta água que entrou dentro dela, tá? Então ela não tem controle dessa entrada de água. Então, se a célula estiver no meio hipertônico, a tendência da água vai ser sempre sair da célula, né? E se ela estiver no meio hipotônico, dentro dela vai estar cheio vai estar hipertônico dentro dela, né? Se ela estiver no meio hipotônico, ela vai estar hipertônica. Então a tendência vai ser entrar água nas células. Quer ver? Ó, deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês. Então aqui,
Se a água estiver no meio hipertônico, a tendência vai ser ela perder água, tá? Se a célula... Não, perdão. Se ela tiver hipertônica, a tendência vai ser entrar... Deixa eu ver aqui, essa figura está errada. Não, é isso mesmo. Se ela estiver no meio hipertônico, dentro dela vai estar hipotônica, né? Então, hipertônica é o meio que ela está. Ah, tá. Na solução. Espera aí. Então, deixa eu ler aqui em cima. Se a célula tiver em uma solução hipertônica, a tendência é perder água, né? Logo, ela irá murchar. Mas se colocada numa solução hipotônica, ela irá receber a água ficando inchada, podendo se romper e acontecer a morte da célula. Ah, tá. Então, aqui é a solução. Se ela estiver numa solução hipertônica, gente, então fora da célula vai estar com muito sal, né? Então a tendência é ela perder água para poder tentar diluir esse sal que está do lado de fora dela. Então ela vai murchar, ela vai perder água. Se ela estiver numa solução isotônica, ela fica de boaça ali, nada acontece. Mas se ela estiver no meio hipotônico, né, quer dizer que dentro dela vai estar hipertônico. Então ela vai receber muita água, podendo estourar, né, porque ela vai ficar cheia de água e morrer. Então aqui, ó, é uma membrana semipermeável. Eu tenho aí do lado de cá tá hipertônico, né, cheio de bolinha vermelha, e o do lado de cá não tem nenhuma dessas bolinhas vermelhas. Então do lado direito aí eu tenho a solução hipertônica, né, e do lado de cá eu tenho uma solução hipotônica. A tendência vai ser então da água ir de onde está hipotônico para onde está hipertônico para tentar diluir essa solução. Beleza? Gente, só que a célula vegetal e as células de alguns protozoários, guarda isso já caiu no PISM, isso já foi questão do PISM, assim, perguntando exatamente isso. As células vegetais e as células de protozoários, elas têm uma parede celular externa à membrana plasmática, né? Então eu tenho a membrana plasmática, eu tenho uma parede celular externa a essa membrana plasmática, tá? Que protege essas células do rompimento. Então, se essas células vegetais ou de protozoários, elas forem colocadas num meio hipotônico, a tendência vai ser entrar água nessas células. Só que essa célula, se for uma célula nossa, ela vai se romper de tanta água. Mas essas células que têm parede celular, elas não se rompem, porque a parede celular protege ela desse rompimento, tá? Então ela vai murchar, ela vai inchar, mas ela não vai estourar. Ela também tem uma organela celular dentro dela chamada de vacúolo. Esse vacúolo protege ela também, porque esse vacúolo ele fica ali cheio de água já. Então se a célula recebe muita água, né, se ela estiver hipertônica, ela recebe muita água e quem vai encher de água vai ser esse vacúolo. Então as outras organelas ali celulares, o núcleo, as mitocôndrias, elas não vão ser afetadas, né? Porque quem está enchendo de água vai ser esse vacúolo. E quando perde a água também, quem vai perder a água vai ser o vacúolo. Então o resto do citoplasma ali vai continuar com a concentração de água, ele não vai interferir no funcionamento, tá? Então a conclusão, no meio hipertônico, então se tiver no meio hipertônico, a célula ela vai perder água para poder tentar diluir esse meio. Então ela vai murchar, né? Ela vai murchar. A gente chama isso de estado de plasmólise, tá? Então a célula sofreu plasmólise porque ela murchou. Se ela estiver no meio isotônico, ela vai continuar normal, de boa, estado normal. E se ela estiver no meio hipotônico, a tendência da água vai ser entrar na célula, né? Então ela vai estar no estado de turgência.
Aí tem a turgescência, mas pode ser turgescência ou turgência. Ela fica túrgida, tá? E no estado muito hipotônico vai acontecer lise da célula. Lise na biologia significa morte da célula, rompimento, tá? Então vai acontecer morte da célula. E a célula vegetal, ela vai continuar no estado de turgência, ela não vai se romper porque ela tem a parede celular. Beleza, gente? Beleza. Eu ia continuar com o transporte ativo, mas eu acho que a aula vai ficar muito longa. Então eu acho que eu vou parar por aqui e semana que vem eu falo de transporte ativo.